Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus no texto de Joel, capítulo 2. Profeta Joel, no capítulo 2, versos 12 a 17. Joel capítulo 2, versos 12 a 17. Esse texto diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Meus amados, o profeta Joel, diferente dos demais livros proféticos dos profetas menores, ele não pontua nesta obra quando está escrevendo, nem precisamente para quem está escrevendo. Nós sabemos que não pode ser para as 10 tribos do norte, o chamado reino do norte, o reino de Israel, porque não há nenhuma menção a estas tribos aqui nesse texto, dando-nos a entender com mais clareza, e sobretudo porque a trombeta é tocada em Sião, que está se dirigindo ao reino do sul. Mas não há consenso sobre o tempo em que está tratando. Porém, Joel, que é considerado o João Batista do Velho Testamento, é o profeta que chama o povo ao arrependimento, é o profeta do Pentecostes, porque em havendo arrependimento, há a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele vai descrever com cores gráficas e com forte eloquência a crise avassaladora que estava sobre a nação. Por uma cultura agropastoril, a descrição que ele faz é de uma assolação no campo, de um colapso da agricultura, de uma derrocada da pecuária, de uma ausência plena de provisão. E o que acontece lá nos campos reflete dentro da casa de Deus, porque não tem provisão mais. Os sacerdotes não têm mais recursos para tocar a obra. E essa é a
descrição e o diagnóstico que esse profeta vai fazer da sua nação. E eu queria que vocês acompanhassem comigo o diagnóstico para nós entendermos por que ele usa as palavras que usou no texto que lemos. O primeiro naipe de crise que ele enfrenta está aí no versículo 4 do capítulo 1. Vejam comigo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Talvez das pragas que atinge a agricultura, nenhuma é mais severa do que um ataque de gafanhotos. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Onde chega um bando de gafanhoto, tem um jardim pela frente e para trás tem um deserto. Há uma horda de ataque aqui de 4 tipos de gafanhotos diferentes, deixando tudo devastado no campo. Segundo lugar, veja comigo o verso 10. Ele diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcham, ou se murcharam. Ou seja, os principais produtos da agricultura de Israel, das tribos do sul, estavam completamente devastadas em consequência desse ataque de gafanhotos. Mas veja comigo em terceiro lugar, versículo 12. Ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, entende-se tamareira, porque não era apenas uma árvore frondosa para produzir sombra, mas ainda hoje é talvez um dos principais produtos da agricultura, a tamareira e a macieira. Todas as árvores do campo, preste atenção, todas, não algumas, não a maioria, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quando a agricultura falha, a cidade não é abastecida. Quando a agricultura falha, o resultado acontece lá na casa de cada pessoa. Quando a provisão acaba, isso reflete até mesmo na provisão da obra de Deus. Mas em quarto lugar, veja o verso 17. Porque mesmo apesar da seca severa, e apesar das pragas devastadoras, o povo ainda nutre uma esperança. E o verso 17 retrata isso. A semente mirrou debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. A percepção que eu tenho aqui, pastor Jailton, é que apesar da seca, apesar da devastação, sobraram sementes. E as sementes que sobraram, esse povo disse: nós temos esperança. Vamos lançar no ventre da terra. Quem sabe a chuva chegue. Quem sabe o cenário mude. Quem sabe a situação seja revertida. E o texto diz que a semente mirrou debaixo dos seus torrões. É o colapso. Mas notem comigo, em quinto lugar, que não é apenas a agricultura que está colapsada, a pecuária também. E é preciso entender, irmãos, que a nação sobrevive do campo. É um período pré-industrial. Se o campo falha, a cidade entra também em crise, irremediável. E olha o verso 18 comigo. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. É um quadro caótico, devastador, desolador. Essa crise que se verifica no campo tem uma causa, que é o pecado. E há uma conexão muito estreita entre o pecado do povo da aliança e a economia da nação. Porque agora no capítulo 2, dos versos de 1 a 11,
Joel vai fazer uma descrição gráfica de um ataque militar. E a maioria dos estudiosos acredita que Joel está se referindo ao cerco e ao iminente ataque das hordas da Assíria que tomou as 10 tribos do norte. E Jerusalém não tem como resistir esse cerco, a não ser que Deus reverta essa situação. O quadro não é só de crise, é de decadência total, é de desespero. Então eu chamo a sua atenção agora para o texto, porque nessa conjuntura de crise é que o profeta se levanta, como um João Batista do seu tempo, para dizer assim: ainda assim, com a pior crise, com a angústia mais profunda, com o campo desolado, com as cidades sem provisão, com os sacerdotes sem condições de tocar as coisas sagradas, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E aqui eu gostaria então de tratar com os meus irmãos de que nós vivemos uma crise mundial. Pode não ser a crise econômica, pode não ser a crise da provisão do campo, mas talvez uma crise mais aguda, de consequências mais danosas, de uma agenda global de afastamento de Deus, de negação da verdade de Deus, de perseguição à obra de Deus. Você olha para o cenário brasileiro e a crise mostra a sua carranca, em todos os setores da sociedade, desde os mais altos escalões do governo à base da pirâmide, desde as mais egrégias cortes ao balcão mais humilde do comércio, desde as mais altas rodas da sociedade às classes menos favorecidas, desde os templos mais suntuosos aos pequenos templos de chão batido. A crise está aí. E agora veio a palavra de Deus para o seu povo, mostrando a necessidade desta volta. Mas como é que é essa volta? Em primeiro lugar, meus amados, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Está escrito: convertei-vos a mim. O problema do Brasil, do mundo, não é uma questão religiosa. O povo é religioso. Há muitas religiões, muitas outras são criadas todos os dias. A questão não é voltar apenas para uma relação institucional, para uma volta para alguma posição eclesiástica. É uma volta para Deus, é uma conversão a Deus, é uma experiência profunda com Deus. É possível, meus irmãos, que as coisas religiosas possam ocupar no nosso coração o lugar de Deus, como aconteceu na igreja de Laodiceia, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma: estou rica, estou abastada, não preciso de coisa nenhuma, e Jesus estava do lado de fora da igreja. Tudo acontecia por ela, para o deleite dela, mas Jesus não estava presente. Notem comigo que esta volta não é apenas uma volta para uma relação pessoal, mas uma volta com profundidade, porque está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não pode ser, meus amados irmãos, aquela espiritualidade sazonal de um congresso, de um retiro,
de uma conferência, nem aquele tipo de espiritualidade que só acontece no tranco, no ferrão. É preciso acontecer um problema, uma enfermidade, um acidente, uma crise financeira, uma crise familiar, para a pessoa se despertar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas em terceiro lugar, essa volta para Deus tem que ser diligente, porque o texto diz isso, com jejuns. Quando ele diz isso com jejuns, ele está dizendo, amados, que acertar a vida com Deus é tão urgente, que é mais urgente do que você sobreviver. É mais urgente você se voltar para Deus do que almoçar hoje. E parece-me que esta é uma prática devocional que está minguando e morrendo nos arraiais cristãos, a disciplina do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? Se humilhar diante de Deus? Dr. John Piper, na sua obra Hunger for God, Fome de Deus, ele, para mim, faz uma análise muito interessante, porque ele faz uma pergunta curiosa. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você come para a glória de Deus, você bebe para a glória de Deus, você jejua para a glória de Deus. Agora, se você come para a glória de Deus e se você jejua para a glória de Deus, qual a diferença entre comer e jejuar? Se você faz ambos para a glória de Deus. E ele responde: quando você se alimenta, você come o pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu, e não do símbolo dele. Jejum é fome de Deus. Às vezes o que nos afasta de Deus não são coisas más em si, pode ser coisas boas. Se as coisas boas de Deus tomam o lugar do Deus que nos dá as coisas boas viraram idolatria. Nós podemos idolatrar um filho, uma filha, um emprego, um salário, uma empresa. Nós podemos idolatrar a denominação. Nós podemos idolatrar a nossa posição. E o Senhor está nos mostrando que Ele nunca pode ser substituído pelas bênçãos dEle. Mas em quarto lugar, vejam vocês que esta volta precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o verso 13 vai dizer assim, vejam comigo, verso 12, convertei-vos a mim com choro e com pranto. Meus amados irmãos, é claro que nós não podemos nos impressionar com gestos exteriores. Lá em Israel tinha até uma coisa muito interessante, que uma profissão até chamada de carpideiras, pessoas profissionais contratadas para chorar nos funerais. Era um choro externo, sem qualquer comoção, sem qualquer sentimento, que não tinha qualquer valor. Mas a pergunta que eu faço agora é esta: qual foi a última vez que você viu na igreja alguém desatando em lágrimas, com o coração rasgado e quebrado, arrependido? Estamos com os olhos secos demais, com o coração endurecido demais. Parece que a palavra de Deus cai sobre nós como cai sobre uma pedra, não penetra. Estamos blindados. Estamos com a couraça pesada, onde a palavra não entra. E o profeta está mostrando que se nós queremos voltar para Deus, é preciso ser com choro. Como Jacó agarrou-se no Senhor, chorando, pedindo misericórdia. Como Neemias chorando, pediu para Deus restaurar a sua nação.
como Jeremias chorou ao ver a devastação de Jerusalém, como Jesus chorou ao ver a incredulidade da cidade de Jerusalém. Meus amados, falta choro na igreja. Mas notem mais, essa volta precisa ser com sinceridade, porque o verso 13 diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Essa era uma prática também que tinha virado teatro, espiritualidade cênica em Israel. As pessoas rasgavam as vestes, como aconteceu lá no Sinédrio, que eles rasgaram as vestes, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, mas não tinha nenhum quebrantamento ali, era uma espiritualidade teatral, cênica, e Deus não se impressiona com o que nos impressiona. Deus não quer gestos externos, Deus quer um coração rasgado. Agora notem comigo, a motivação para essa volta: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Oh, irmãos, a nação está sendo assolada, o país está em crise, o templo está em crise, e há uma convocação da parte de Deus para se voltar para Ele, e há uma razão para se voltar para Ele, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar. Se hoje você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Ele está pronto a perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Em outras palavras, o próprio Deus, quem Ele é a maior motivação para nós nos voltarmos para Ele. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Mas notem, meus amados, ainda, por gentileza, porque agora o profeta vai mostrar quem é que precisa voltar, porque às vezes a gente pode dizer: não, eu acho que o irmão aqui precisa voltar mesmo, esse camarada aí não está vivendo legal não. Aquele irmão lá também, tem um mês que ele não vem para a igreja, tem 6 meses que ele não comparece, aquele lá não é dizimista não, aquele lá, está vivendo a vida meio enroscada, esse aí precisa voltar mesmo, mas eu sou gente boa, tenho uma vida linda, exemplar. É mais fácil eu transferir para o outro. Mas vejam vocês, no versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. É mais fácil, irmãos, tocar a trombeta para fora. Mas aqui a trombeta não é tocada para fora, é tocada para dentro. É mais fácil a igreja ver os pecados do mundo, mas agora Deus está chamando você e a mim para olharmos os nossos pecados, para nos arrependermos. E o jejum, que é uma prática devocional particular e privada, sem trombetas, sem propaganda, sem teatro. Chega um momento em que o jejum é uma santa convocação, uma solene convocação, para que todo o povo de Deus se humilhe debaixo da sua poderosa mão. E notem comigo quem é que vai se voltar para o Senhor. Versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação. E aí começa a descrição. Primeiro, ajuntai os anciãos. Os anciãos são não só os mais experientes, mas são os líderes. E aqui está um princípio, irmãos. Nós precisamos botar o pé na frente e dar o exemplo de volta para o Senhor. Quanto mais você tem experiência, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais responsabilidade você tem diante do povo de Deus, mais necessário é que você dê o primeiro passo nessa volta para Deus. A igreja nunca está à frente da sua liderança, a igreja é um retrato da sua liderança.
Se a igreja vai se voltar para Deus, nós precisamos ir à frente. Como o pastor Jailton disse agora, se a igreja vai entregar o seu dízimo, se a igreja vai ofertar, se a igreja tem desafios, o líder é preciso, é o primeiro aí nos gasofilácios, é o primeiro a ofertar, é o primeiro a ser fiel. Mas mais, notem comigo, versículo 16, reuniu os filhinhos e os que mamam. Eu acho isso impressionante, porque até as crianças de peito, as crianças de colo, deveriam estar presentes nesse grande ajuntamento, nessa grande assembleia, nessa grande convocação. Eu fico, às vezes, preocupado quando eu vejo pais que uma criança nasce e acha a criança tão tenra, tão vulnerável. Não posso levar na igreja porque é perigoso ter contato com gente. E às vezes a criança vai para o cinema, vai para o shopping, vai passear, vai para o parque, mas para a igreja não pode. Que bênção, meus irmãos, podermos trazer os nossos filhos desde o colo para a casa de Deus. Que bênção uma criança ver seu pai e sua mãe chorando diante de Deus. Que bênção são as crianças verem que os pais têm compromisso com Deus. Mas notem mais. Está escrito aí no verso 16. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Isso é impressionante, porque havia um hábito, um costume, uma lei em Israel, que quando um rapaz e uma moça se casavam, eles eram dispensados dos serviços militares, das atividades públicas, durante um ano, para desfrutarem da vida conjugal. Mas o texto está dizendo aqui, que voltar-se para Deus é mais urgente do que um casal ter lua de mel, que desfrutarem dos privilégios do começo da vida conjugal. Nenhuma agenda pode ser mais importante do que a volta para Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 17, porque aqui tem uma palavra para os sacerdotes. E é por isso que alguns, pastor Jailton, colocam Joel no período do rei Joás. Vocês se lembram que Joás foi o rei de Judá que reinou com a menor idade, começou a reinar com 7 anos. Josias com 8, mas Joás com 7. E ele tinha um tutor espiritual. E enquanto Joiada, o sacerdote, estava orientando a vida dele, o reino estava indo bem. Porque você não vê a menção do rei, você vê a menção do sacerdote. Então o sacerdote não apenas é convocado, ele tem uma expressão para ele: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Irmãos, nós não podemos olhar a mornidão, nós não podemos contemplar a falta de zelo, de compromisso, de paixão pelas coisas de Deus, de prioridade para as coisas de Deus, e acharmos que isso é normal. Está tudo bem, são outros tempos, os tempos mudaram. Há uma ordem aqui: chore os sacerdotes, ministros do Senhor. E no clamor desse sacerdote há 2 pedidos. O primeiro deles, notem comigo: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Em outras palavras, é zelo pela igreja de Deus, é amor ao povo de Deus. Mas há um segundo motivo. Olha o verso 17, parte B. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Esse choro do sacerdote tem a ver com o zelo pela glória de Deus, zelo pela santidade de Deus, zelo pelo nome de Deus. Eu não quero tratar do coletivo agora, eu quero tratar do individual. Diante do seu Deus, nesta manhã, eu lhe pergunto: você precisa se voltar para Deus? Qual é a resposta de Deus quando
o seu povo, o povo da aliança, se volta para Ele? A resposta está nas Escrituras. Vamos ver em primeiro lugar. Versículo 18. O versículo 18 tem uma palavra de conexão. Então, em consequência, em resposta, a volta do povo de Deus para Deus está escrito: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, Deus reverte o quadro do colapso da agricultura. Segundo, olha comigo, por favor, o versículo 20. Mas o exército que vem do norte, conforme descrito no capítulo 2, eu removerei para longe de vós, ou seja, o cerco é interrompido. Terceiro, olha o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Ou seja, a seca, a semente morrendo no ventre da terra, é revertida porque Deus dá chuva. Olha o versículo 25. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ou seja, aquela horda de gafanhotos que estavam devastando as plantações é repreendida. Deus faz cessar a praga. Deus é o Deus da restituição. Mas finalmente, meus amados, o mais importante está no verso 27. Você pode ler o verso 27 comigo em voz alta e uníssono, vamos juntos? Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabe qual é o maior problema do pecado, irmãos? O maior problema do pecado não são as consequências de o campo ser atingido, a provisão ser atingida. O maior problema do pecado é que ele nos afasta da presença de Deus. O maior perigo para a igreja não é a presença do diabo. O maior perigo para a igreja é a ausência de Deus. Se Deus não estiver conosco, quem será por nós? E quando há arrependimento, quando há volta para Deus, há uma promessa: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Agora eu peço que você fique em pé, com a Bíblia aberta, para nós lermos juntos o verso 28. E o verso de número 29, com a voz bem clara, bem nítida, bem eloquente, todos juntos, vamos lá? E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Chama atenção para esse fato. E acontecerá não antes, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo de Deus se voltar para Deus. Esta promessa se cumpriu no Pentecostes, e quando o Espírito Santo foi derramado, o apóstolo Pedro fez conexão com aquele fato, a esta profecia, e Pedro disse: e esta promessa não é apenas para vós, esta promessa é também para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para a primeira igreja presbiteriana de Vitória, esta promessa é para você, é para mim, é para nós.